estudante, tudo bem com você? Sou a professora Natália da disciplina de Geografia do 8º ano para os anos finais. E na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre a geopolítica mundial, analisando principalmente conceitos e conflitos e as mudanças do espaço mundial. Mas antes, um recado para os professores e professoras que estão nos acompanhando. A habilidade que será trabalhada na aula é aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. Tendo como objetivo da aula tratar sobre conceitos envolvendo a organização dos territórios mundiais, com a capacidade do estudante analisar as principais motivações de conflitos e suas consequências geopolíticas. Objetivos entendidos, então agora vou dar um aviso para você, estudante, para não se esquecer de garantir a sua presença na aula de hoje. Para fazer isso, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que vai estar na sua tela durante toda a aula e preencher os dados. É muito importante a sua participação na aula. Quando você observa o mapa mundi, consegue perceber que todas as áreas do continente do planeta são divididos em diferentes países? E você sabe o que diferencia e separa um país do outro? Podemos dizer que o principal fator que diferencia e delimita os espaços mundiais são suas fronteiras e territórios. O território nacional é uma parte do espaço terrestre onde determinado povo tem poder e domínio sobre ele, tanto econômico como social e político. Esse domínio sobre o território traz ao povo que ali habita a ideia de pertencimento e identidade com esse local, podendo ser estabelecidos culturas, histórias, costumes e línguas próprias dali. Esse sentimento de pertencimento e identidades em comum é denominado como nação, que pode ser ou não pertencente a um determinado território. Dessa forma, cada território possui sua forma de organização, ou seja, sua forma de ser governado. Isso significa que possui suas próprias leis e condições. O Estado-nação é a junção da ideia de nação e de governo, já que é caracterizado por um território onde vivem um povo que possui identidades em comum e onde o governo tem poder absoluto sobre as leis e ordens estabelecidas ali. Sobre esse Estado-nação, são características o país a qual faz parte, com aspectos físicos, limites e fronteiras territoriais, e o Estado que diz respeito às organizações do governo, políticas e sociais. Agora que você entendeu sobre os conceitos de território e nação, podemos compreender como são organizados os espaços mundiais e também começar a compreender como se dá e por qual motivo ocorrem os conflitos e as divergências entre nações. Esses conflitos acontecem desde as primeiras formas de colonização mundiais, onde o intuito do colonizador muitas vezes era conquistar um território, tomá-lo para si e impor costumes, crenças e características sociais de sua nação sobre os povos que ali se encontravam. Isso gerava mortes e combate pelas partes que resistiam às tomadas dos colonizadores. A busca pela conquista por territórios, gerando conflitos entre nações, é uma realidade que vemos até hoje na história mundial. A maior parte dos conflitos se dão por disputas pela posse de um determinado território entre dois ou mais países, ou também a disputa pela posse de um território entre duas nações diferentes, e também grupos, devido a diferenças religiosas, culturais e étnicas. Além disso, esses conflitos também podem ser movidos por interesses econômicos e de recursos naturais de um determinado território, como o petróleo e o gás natural. Vamos citar aqui alguns dos principais conflitos que perduram pelo mundo. Muitos deles são conflitos armados e movimentos antigos de grupos nacionalistas que geram grandes instabilidades sociais. Falando sobre a América, é importante darmos foco ao atentado nos Estados Unidos de 11 de setembro de 2001, que desencadeou a diversos conflitos posteriores entre Estados Unidos e Oriente Médio. Ele ocorreu devido ao sequestro de 4 aviões comerciais nos Estados Unidos, onde 2 deles foram lançados contra as Torres Gêmeas de Manhattan, Nova York.
Um deles chocou-se com o Pentágono, que é a sede do Departamento Militar e de Defesa norte-americana, e o outro caiu numa área desabitada no estado da Pensilvânia. Houve a morte de milhares de vítimas, tanto norte-americanas como estrangeiros, e chocou o mundo devido à brutalidade e como foi, de certa maneira, imprevisível. O idealizador da operação foi apontado como o saudita Osama Bin Laden, que era líder do grupo islamista Al-Qaeda, uma organização de cunho fundamentalista islâmico, ou seja, praticantes radicais da religião islã, que provocaram vários atos de cunho terrorista pelo mundo em nome da religião. Na época, Bin Laden estava sob a proteção do regime Talibã, no Afeganistão. Grupo esse que comandava o país e mantinha um regime de perseguição e censura a tudo que vinha contra a religião islâmica e o Alcorão, tendendo a ideias radicais e que necessitavam ser impostas a todos e todas, principalmente as mulheres, que tinham seus direitos censurados. Ele já estava na lista dos mais procurados pelo FBI por outros atentados com bombas já praticados em bases da Embaixada Americana em países como a Quênia e a Tanzânia em 1998, deixando centenas de mortos. O atual presidente dos Estados Unidos na época, George W. Bush, conseguiu reunir grande comoção e apoio político por diversos países do mundo e, com isso, se engrenou duas guerras que marcaram a história dos conflitos mundiais: as invasões e ocupações militares norte-americanas no Afeganistão e no Iraque. A invasão ao Afeganistão deu início à chamada Guerra ao Terror, e devido à forte ofensiva militar frente ao Talibã, o governo foi retirado do poder no país. As tropas dos Estados Unidos se mantiveram na região por um período de quase 20 anos e também realizaram ataques militares a países próximos, como o Iraque, resultando na Guerra do Iraque, Síria e o Iêmen. Porém, mesmo com grandes investimentos bélicos na região, o Talibã nunca teve sua influência totalmente excluída no país. Em fevereiro de 2020, o Talibã e o governo dos Estados Unidos assinaram um acordo de paz que previa o fim da ocupação estrangeira no país. E com a retirada das tropas norte-americanas do país, o grupo voltou a se reorganizar com mais força. Em 2021, quando as últimas tropas estadunidenses começaram a se retirar, o Talibã avançou na captura de mais regiões. O presidente do Afeganistão fugiu do país antes das tropas do Talibã avançarem sobre a capital, Cabul, e esse cenário facilitou ainda mais a retomada do grupo ao poder. Desde então, o Talibã retomou seu governo deposto em 2001 e causa grande instabilidade na democracia do país, com as mesmas ideias fundamentalistas de xenofobia, que é o repúdio ao que é de fora do país e da cultura dominante, e também a liberdade das mulheres. Você já ouviu falar da Malala? A ativista paquistanesa ficou conhecida por todo o mundo devido sua forte resistência às políticas do Talibã e sua luta pelos direitos das crianças e mulheres paquistanesas, que durante todo o período do Talibã no poder foram limitadas e impedidas de estudar e que, devido à sua coragem de ir contra as ideias do grupo, foi vítima de um atentado. Malala foi a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz como reconhecimento da sua luta. Um outro tipo de conflito, esse por motivos culturais e territoriais, é o caso dos povos curdos, ou a chamada nação sem pátria, que é um exemplo de povo sem território reconhecido, denominado apátridas. Essa população, de aproximadamente 25 milhões de pessoas, está presente em países como Irã, Iraque, Síria e Turquia, e reivindicam sua autonomia como nação e seu direito a um território político dentro das áreas que habitam na Turquia e no Iraque. Têm um ideal separatista e desejam a formação de um Estado independente. Voltando ao continente americano, outro país com grandes conflitos populares recentes é a Colômbia, que desde sua independência
possui um cenário de disputa de interesses e luta por terras para os camponeses. Um período de grande instabilidade para o país foi na década de 60, onde houve um enfrentamento pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as chamadas FARC, e o Exército de Libertação Nacional. Grupos esses guerrilheiros armados que brigaram por distribuição de territórios e iam contra o governo colombiano, liderados por grandes traficantes da região. Já em 2021, manifestantes estiveram nas ruas para reivindicar mudanças e tensões no território, principalmente contra as medidas do presidente Iván Duque, relativo à nova lei de aumento de impostos em serviços básicos, como saúde e educação, com o intuito, segundo os governantes, de garantir uma estabilidade fiscal e gerar crescimento econômico no país pós-pandemia. Houve protestos de indígenas na região para a preservação ambiental e demarcação de seus territórios, além de protestos também a respeito do excesso de violência das autoridades policiais, com pressão ao governo por uma reforma no órgão responsável pela polícia colombiana, o Ministério da Defesa, e a efetiva implementação de regime de paz bélica na região. Já no continente africano, os conflitos existentes foram motivados desde o início da colonização, mais precisamente na forma que foi dividido os territórios. A divisão do continente africano pelos europeus não levou em conta várias características culturais, as diferenças étnicas e religiosas da população e dos diferentes povos. Isso provocou a junção no mesmo território de grupos divergentes, provocando instabilidade em diversos pontos do continente, como por exemplo na região da Etiópia, onde desde 2020 acontecem conflitos entre o governo e o movimento separatista de independência. O país também está em disputas territoriais e tensão política com o Egito, devido à construção de uma hidrelétrica no Rio Nilo em território da Etiópia, com a tensão de que ocorra uma crise hídrica por conta da barragem construída estar no país vizinho. Por conta de disputas por territórios e fronteiras, a configuração e regionalização dos países sempre está sujeita a mudanças, seja para anexar novos territórios a um país, seja para construir um novo Estado independente. Principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, houveram muitas transformações no cenário mundial, principalmente com o fim da União Soviética, devido ao declínio das políticas de sistema socialista no leste da Europa, gerando um grande processo de fragmentação e surgimento de novos países nessa parte do mundo. A antiga União Soviética desmembrou-se em 15 novos países, sendo alguns deles pertencentes ao continente europeu, como a Eslovênia e a Croácia. No mapa, você pode visualizar como era a União Soviética até a década de 90, antes do desmembramento de vários territórios independentes dos países. Um dos conflitos mais instáveis no momento é o cenário de bombardeios entre Rússia e Ucrânia. E esse cenário conflituoso está relacionado à briga por território, independência e liberdade de alianças políticas. Desde o mês de fevereiro de 2022, Vladimir Putin, presidente da Rússia, deu ordens para bombardeios militares nas fronteiras da Ucrânia, com a pretensão de tomar o país devido a interesses que a Ucrânia apresentava de se aliar à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é uma organização liderada pelos Estados Unidos que tem o objetivo de garantir a segurança e a aliança de seus países membros. Putin afirma que a Ucrânia começou a copiar no país modelos estrangeiros que não faziam parte de sua cultura e que, em tese, a Ucrânia foi criada pela Rússia e que deve ser impedido que o país continue sendo uma marionete dos Estados Unidos junto à OTAN. Militares russos e ucranianos continuam com bombardeios e quem mais sofre em um cenário tão extremo de conflito é a sociedade civil, a população. Podemos observar, dessa forma, que o direito ao território independente está sendo ameaçado e isso pode gerar novas configurações na organização mundial.
Agora que já podemos compreender alguns conflitos e organizações do espaço mundial, vamos fazer algumas atividades para ajudar a relembrar tudo o que vimos na aula de hoje. Mas antes disso, se você ainda não garantiu a sua presença na aula de hoje, é só aproximar a câmera do celular no QR Code que está na tela e preencher as informações. Agora vamos de atividade, bora lá? Atividade 1. Escreva V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir. A. O território é onde um determinado povo exerce um poder e domínio. B. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. C. Territórios podem ser anexados ou separados de acordo com a cultura e identificação de um povo. D. Não existe nação sem território próprio. Vou dar alguns segundos para vocês responderem. As respostas são: letra A, verdadeiro. O território é onde um determinado povo exerce um poder e domínio. Letra B, verdadeiro. O Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente, juntamente com sua forma de governo. Letra C, verdadeiro. Os territórios podem ser anexados ou separados de acordo com a cultura e identidade de um povo, através, na maioria das vezes, de conflitos armados, se esse território é disputado por mais nações. Letra D, falso. Não existe nação sem território próprio. Existe sim. Um exemplo são os povos curdos que vimos, que são considerados apátridas. Vamos para a próxima questão. Atividade 2. Relacione os principais motivos aos conflitos mundiais. Os conflitos são os povos curdos, a tomada ao Afeganistão pelo Talibã e as manifestações na Colômbia. E os principais motivos são disputa por território, conflitos econômicos e sociais e motivações religiosas. Vou dar mais alguns segundos para vocês responderem a questão. A resposta é: os povos curdos lutam pela disputa por território. O Talibã no Afeganistão são principalmente motivações religiosas de poder. E as manifestações da população na Colômbia são motivações econômicas e sociais do território. Espero que tenham acertado as questões. Caso haja alguma dúvida na aula de hoje, é só nos enviar pelo nosso canal oficial de contato no Instagram, o @deverencasa-na-tv. E agora, último lembrete para quem ainda não escaneou o QR Code de acesso para garantir a sua presença na aula de hoje. É só apontar a câmera do celular com o leitor do QR Code e preencher o formulário, ok? Na aula de hoje, falamos sobre os conceitos de geopolítica e organização dos territórios no mundo, como a noção de território, nação e Estado. Podemos compreender como esses conceitos se relacionam às principais motivações de diferentes conflitos pelos continentes, e que esses são movidos principalmente com a intenção de maior extensão de poder territorial. Além disso, vimos um panorama geral de alguns dos principais conflitos mundiais atualmente. Mas lembrando a você que quando falamos de conflitos mundiais, estamos falando de situações muito instáveis. Então sempre é bom estar atento aos noticiários e sites para se atualizar sobre novos rumos de conflitos e guerras. Também é importante percebermos os reflexos desses conflitos no Brasil, de maneira indireta e direta. E a aula de hoje está chegando ao fim. Espero você na próxima aula com muitos novos conteúdos geográficos.
Tchau, tchau, pessoal! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!